Oi pessoal, meu nome é Hugo Cataldi, eu sou engenheiro e eu decidi fazer 1 milhão em 7 anos e vou postar tudo isso aqui no YouTube. Bom, eu decidi fazer isso porque eu quero me aposentar antes de chegar aos 60 anos. No YouTube tem vários e vários vídeos falando que é possível conseguir a liberdade financeira ou pelo menos mudar de patamar de vida se a gente se esforçar muito durante 6 anos. Então eu vou testar isso, ver se realmente funciona e eu vou passar os próximos 6 anos lutando para conseguir a minha liberdade financeira, e eu vou usar os métodos e as técnicas que esse pessoal anda falando aí, economizar o máximo, aportar o máximo, para ver se realmente a minha vida vai mudar em 6 anos e se eu vou conseguir o meu primeiro milhão até lá, né? Bom, então vamos lá, gente. Quanto que eu vou precisar investir por mês para poder chegar nesse 1 milhão? Eu fiz aqui uma planilha de juros compostos que vai me ajudar a definir quanto que eu vou ter que colocar de dinheiro todo mês para poder chegar a esse 1 milhão em 6 anos, né? Então, realmente, se eu for simplesmente colocar o dinheiro lá, primeiro que esse dinheiro vai perder o valor de compra e vai demorar muito mais tempo do que se eu colocar esse dinheiro investido até e fazer esse dinheiro trabalhar para mim, para eu poder conseguir chegar nesse 1 milhão mais rápido. Eu coloquei aqui uma taxa que é uma taxa bem factível, que é 1% ao mês. Em qualquer lugar que a gente veja vídeo na internet, e até hoje colocando no Tesouro Direto ou qualquer coisa dessas, é possível conseguir esse 1% ao mês. Hoje a taxa Selic está em 15%, então se a gente botar no Tesouro Selic, tirando aí os 25% ou 15% daqui a uns 3 anos de imposto de renda, consegue fácil esses 1% ao mês. Então foi o que eu coloquei aqui. Então a gente tem aqui o aporte mensal. Se eu colocar R$1.000 por mês, em 10 anos aqui eu só vou conseguir R$200.000. Metade disso é a parte de baixo aqui, foi o que eu coloquei, e a outra metade é os juros do que o dinheiro acabou rendendo para mim. Então, se eu aumentar esse aporte aqui para R$2.000, no final de 10 anos, eu vou ter aproximadamente aí R$400.000. Aumentando para 4, eu tenho quase 1 milhão, uns 900 mil. Se eu botar R$6.000, eu consigo em 10 anos quase 1.400.000, tá? E eu vou ter ali 1 milhão um pouquinho depois, entre o 8º e o 9º ano. Eu consigo aumentar o meu aporte um pouquinho mais, e é o meu limite, tá? Então eu consigo colocar 8.000 por mês, o que eu vou ter 1 milhão um pouquinho antes do 7º ano. Em 7 anos eu vou ter 1.045.000, então esse é o meu limite. Então o meu plano é conseguir 1 milhão em 7 anos, tá? Se a gente for para essa outra planilha aqui, essa planilha ela mostra o meu aporte mensal e quanto que o meu dinheiro investido total vai me dar de rendimento a cada mês. Então, se eu colocar aqui R$1.000, em 6 anos aqui no final aqui dela, eu vou ter mais R$1.000 aqui só de lucro do meu investimento. E isso aqui mostra o que todo influencer, todos os vídeos aí do YouTube eles falam, que realmente em 6 anos a gente consegue, se a gente manter o mesmo ritmo, a gente consegue uma independência financeira, tá? Como eu vou colocar R$8.000 todo mês, então daqui a 6 anos o meu rendimento
dos meus investimentos, eles provavelmente vão estar me dando aí mais R$ 8.000 todo mês. O que para muita parte dos brasileiros aí é um bom dinheiro e cobre o custo de vida de muita gente. Então o dinheiro ele vai aumentando e quando chegar lá no 6º ano eu vou estar recebendo a mesma coisa que eu vou estar aportando. Então, se eu continuar colocando esse dinheiro, né, a gente aumentando aqui para 10 anos, né, a gente consegue ver que no 6º ano eu duplico, tá? E lá no meio do 9º, quase no 10º ano, eu triplico esse valor. Ou seja, se eu ficar 10 anos colocando o mesmo valor com essa taxa de rendimento de 1% ao mês, eu vou colocar 8.000 e vai entrar R$ 16.000 para mim. E é aqui a gente consegue ver essa bola de neve que todo mundo tanto fala, que ela vai, o dinheiro começa a trabalhar para você. Realmente o dinheiro começa a trabalhar pra gente a partir aqui do 6º ano, mas a partir do 9º, quase no 10º, ele realmente tá trabalhando para você, e todo o dinheiro que você tá colocando, que o seu dinheiro tá crescendo, ele vem do investimento. Então, gente, essa última parte da planilha, ela vai mostrar aqui quanto dinheiro que eu vou ter ao longo dos anos, tá? A parte em azul aqui de baixo foi a quantidade de dinheiro que eu investi, e a parte de verde aqui em cima é o rendimento dos investimentos. Então a gente consegue ver aqui bem claramente a bola de neve acontecendo, e ela começa a acontecer mesmo a partir do 10º ano de investimento. Tá? Aqui no 10º ano, o valor que eu investi, ele vai ser igual ao valor de rendimento aqui. Ou seja, se eu botei aqui R$ 100.000, vai ter 100.000 investimento. E a gente vê aqui lá pro 10º ano, né, por aqui a gente tem uns 150.000 investido e mais de 300.000 aqui em rendimento. Então ela vai aqui até o 17º, 17 anos para frente, a gente consegue ver, colocando 200.000, o valor aqui está quase em 800, ou seja, se eu coloquei 200.000, vai ter quase 3 vezes aqui o valor do que eu botei só em rendimento, tá? Então eu botei 200, vai entrar aqui 500.000, 570.000 só em rendimento. E a gente consegue ver essa bola de neve acontecendo de verdade. Quanto mais tempo a gente mantém o nosso investimento, quanto mais tempo a gente se mantém firme, colocando dinheiro lá todo mês de forma regrada, mais o dinheiro começa a trabalhar pra gente, e menos a gente fica dependente do dinheiro, menos a gente vai depender de trabalho. Então a ideia é começar cedo, investir sempre, para esse dinheiro começar a render. Então, como eu vou colocar 8.000 todo mês, deixa eu ver que muda aqui um pouquinho as coisas. Então, quase ali no 7º ano, já vou estar com 1 milhão. Vou chegar nos 2 milhões no 9º, um pouquinho depois de 9 anos, um pouquinho antes de 9 anos. Você vê como chegar no primeiro milhão, no segundo milhão é muito mais rápido do que chegar no segundo. Para chegar no terceiro, aqui nos 12 anos e meio, ou seja, são 7 para o primeiro, para o segundo a gente vem aqui um pouquinho no 11, ou seja, são mais uns 4 anos, e depois para o terceiro a gente chega aqui lá para os 13 anos,
Ou seja, já vem 3 anos e cada vez vai ficando mais rápido, então a gente consegue ver mais uma vez essa bola de neve acontecendo. E como é que eu vou conseguir fazer isso? Eu tenho um plano para conseguir 1 milhão em 7 anos e não é nenhuma mágica, é bem simples. Eu tenho uma renda para poder conseguir fazer esses aportes de 8 mil por mês, mas isso significa que eu vou ter que viver bem abaixo do meu salário, né? E isso é necessário sempre para a gente conseguir ter mais dinheiro no futuro. A gente tem sempre que viver abaixo do dinheiro que a gente recebe. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou cortar o máximo de despesas possíveis, nada de supérfluo. Vou economizar o máximo. Vou deixar de sair a maioria das vezes. Óbvio que eu vou sair, né? Porque a gente não pode simplesmente juntar dinheiro e não fazer nada da nossa vida. Vou cortar restaurante, bar, viagem. Vou passar a comprar somente o básico. Vou cortar o máximo possível de shopping. Nada de trocar celular durante os próximos anos. Eletrônico. Nada de roupa nova. Tênis. Nada do que for necessário. Do que não for estritamente necessário eu vou comprar. Além disso, óbvio, planejar aumentar o meu salário, conseguir outras fontes de renda, investir em renda fixa, conseguir dividendo e lucro com ação de crescimento. E como é que é esse plano? Vou começar construindo uma reserva de emergência para que, caso aconteça alguma coisa, caso tenha algum problema, vou ter um dinheiro lá para servir de amortecimento. Então eu vou deixar pelo menos 2 anos de custo de vida nessa reserva de emergência. Depois eu vou começar a investir em renda fixa. Quando eu chegar em 40% do que eu preciso, eu vou começar a botar em renda variável aqui no Brasil, depois para proteger o meu investimento dessa variação de cambial, eu vou botar dinheiro em renda variável em dólar e vou comprar também criptoativos, tá? Eu vou fazer uma divisão de 40% renda fixa Brasil, 25% renda variável no Brasil, 25% renda variável em dólar e 10% em criptoativos. E eu vou sempre, com o crescimento do meu patrimônio, eu vou tentar manter essa balança desse jeito. Bom, conseguindo tudo isso, se eu chegar lá em 7 anos, que é o que eu planejo, a gente continua investindo e vamos seguir rumo à independência financeira. No próximo vídeo eu vou falar mais um pouco sobre os investimentos, como é que os meus aportes, e assinem o canal e deem o joinha aí para me ajudar. Até logo.